Queridos, graça e paz, boa noite a todos. Eu gostaria de pedir que todos fiquem de pé, por favor. E gostaria de pedir que você abra sua Bíblia no livro de Neemias, livro de Neemias. Acostumado a falar profeta, né, irmãos? Mas é o livro de Neemias, capítulo de número 8. Do versículo 1 ao versículo 9. Neemias, capítulo de número 8, do versículo 1 até o versículo de número 9. Eu vou fazer a leitura. Por gentileza, os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro, diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Hilquias, Maacéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Messulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Coloque sua Bíblia no banco, por favor. Não invalidando a oração que foi feita pelo pastor Aldenor, mas concordando com tudo que foi dito. Vamos orar mais um pouquinho? Senhor, nós queremos te agradecer por tua bendita graça sobre nós. Te agradecemos, meu Deus, por esta palavra e te agradecemos porque o Senhor nos deu a Bíblia, Senhor, como uma fonte de vida ao nosso coração, como uma fonte de paz, papai querido, para cada um de nós. Como, papai querido, a nossa regra de fé e prática para que andemos nela, não conforme o que pensamos, mas conforme o que ela diz. Te pedimos que nessa noite o Senhor nos fale com poder, com autoridade, que a tua graça sobre nossa vida transforme o nosso coração, assim como o povo teve seu coração transformado conforme a leitura da lei de Deus naquela época, Senhor. Nós queremos também ser quebrantados, queremos também ser transformados, queremos também confessar os nossos pecados e viver uma vida reta diante da tua presença. Que nesta noite saiamos daqui mais praticantes da tua palavra do que o somos até agora. É o que te pedimos e agradecemos nessa noite, no nome santo de Jesus. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Queridos, nessa noite eu quero falar com vocês sobre alguém que já não tem ocupado
100% do púlpito de algumas igrejas. Nessa noite quero falar com vocês sobre alguém que já não está mais no centro de muitos cultos em muitas igrejas. Nessa noite, quero conversar com você acerca de alguém que já não é mais a regra de fé e prática de muitos cristãos. Nessa noite, eu quero falar com você acerca de alguém que já não tem sido mais cuidada, zelada, estudada e amada com todo o fervor que os crentes deveriam ter. Eu quero falar com vocês sobre alguém que parece que em muitas igrejas já não tem mais a voz suprema. Eu quero falar com vocês sobre a palavra de Deus. Em muitos lugares ela já não tem mais a primazia. Em muitos lugares ela já não é mais a regra de fé e prática. Em muitos lugares ela já não é mais amada e ela não é lida pelo povo. Em muitos lugares ela já não é mais o centro da pregação de muitos pastores, de muitos obreiros e de muitos irmãos. Quando nós vamos para os livros de Esdras e Neemias, que antigamente formavam um só livro, era um só livro, Esdras e Neemias, né? Quando você pega o texto hebraico, os dois livros estão juntos, né? no mesmo pergaminho, né? No mesmo manuscrito. Eles estavam sempre juntos. Por ocasião de algumas mudanças ao longo da história, separou-se esses livros, mas eles eram juntos, Esdras e Neemias. Por ocasião dessa época aqui, cerca de 430 a.C., o povo de Judá já havia retornado do cativeiro babilônico e a cidade de Jerusalém estava sendo reconstruída, o templo restaurado, os muros do templo restaurados. E muitas vezes nós damos muita ênfase ao que foi feito na construção do muro e esquecemos da construção que Deus fez no coração daquele povo, da reconstrução que Deus operou na mente, na vida daquele povo, que foi muito maior do que reconstrução de muros. Naquela ocasião, aconteceu algo extraordinário. Aqueles homens e mulheres, pessoas que entendiam o que Esdras e os levitas iam explicando, essas pessoas foram completamente restauradas pelo poder da palavra. Se nós precisamos de alguma restauração, se nós precisamos de alguma mudança, se nós precisamos de confissão de pecados, se nós precisamos de arrependimento, tudo isso passa pela palavra de Deus. Nada disso pode acontecer sem a palavra de Deus operando em nós. E quando nós lemos esse texto, amados, é um texto maravilhoso, porque eles chegaram a uma conclusão que eles precisavam da palavra de Deus e eles pediram a Esdras, o escriba, a palavra, eles solicitaram a palavra, eles desejavam a palavra. E muitas vezes isso não tem acontecido em nossos tempos. O nosso púlpito que eu estou dizendo, o púlpito da igreja cristã, evangélica, protestante, como você queira, ele já não tem dado mais tanto valor à palavra. Tem entrado técnicas de neurolinguística, programação neurolinguística. Tem entrado coach. Tem entrado técnicas de hipnose. Tem entrado o evangelho da prosperidade. Mas o pior de tudo isso, dessas coisas que estão entrando, é que nós não conseguimos perceber essas coisas. Isso mostra a fragilidade nossa em relação ao nosso conhecimento da palavra, ao nosso compromisso com a palavra e a nossa vida de obediência a essa palavra. Aquele povo foi restaurado pelo poder da palavra de Deus. E pasmem, eles ouviram Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles ouviram os livros da lei.
E Deus operou uma grande obra no coração deles e eles foram completamente restaurados. O que mostra que a centralidade daquilo que é pregado no púlpito tem que ser a palavra. É a palavra que tem que ser pregada, é a palavra que traz fé ao coração do crente, é a palavra que promove transformação, é a palavra que nos renova, é a palavra que nos dá esperança. E nós precisamos retornar à palavra de Deus. Os púlpitos precisam estar impregnados de pregações bíblicas, de pregações expositivas, de pregações que expliquem para nós o sentido da passagem, como aplicar isso em nossas vidas. Porque esse foi o teor da pregação dessa passagem. Então, nessa noite, queridos, eu quero falar com vocês sobre uma restauração que só pode ser promovida pela palavra. E o tema do sermão dessa noite é restaurados pela palavra. Se você está precisando de alguma restauração na sua vida, essa restauração ela acontece quando ela passa pela palavra de Deus. A partir da palavra de Deus, a sua vida começará a ser transformada, edificada, renovada. A alegria que você precisa, você vai encontrar lendo a Escritura, ouvindo a Escritura. E você só pode levar uma alegria diferente para a sua família se você pregar a Escritura, se você falar da Escritura, se você fizer exposição da palavra de Deus. O versículo 1 diz que todo o povo se ajuntou como um só homem. O texto hebraico vai dizer como um homem, diretamente, não é um só homem, como um homem. É como se a igreja tivesse unida de tal forma que eles se tornaram um só. E essa unidade com o povo de Deus os levou a solicitar a Esdras, o escriba, que fosse trazido o livro da lei. A igreja precisa estar unida num propósito de buscar o conhecimento da palavra de Deus. A igreja precisa estar unida num propósito de ler a palavra de Deus. Quantas vezes você já leu toda a Bíblia? Ou quais livros estão faltando para você ler a Bíblia toda? Aproveite o seu tempo na leitura da palavra. O texto diz que aqueles homens se reuniram como um só, eles não estavam apenas juntos, eles não estavam apenas lado a lado, mas eles tinham um propósito, e o propósito deles era ouvir a palavra, o propósito deles era se encher da palavra, o propósito deles era se alimentar dessa palavra. Eles sabiam da importância dessa palavra, e a pergunta para nós hoje é: qual valor nós temos dado a esta palavra? Qual importância nós temos dado a esta palavra, queridos? Nós amamos nossos pais, nós amamos nossos filhos, nós amamos nossa igreja, nós amamos nossos irmãos, mas a pergunta é: o quanto você ama esta palavra? O quanto você está disposto a entregar o seu coração a esta palavra? E amar essa palavra de tal forma que ela verdadeiramente promova as transformações que nós precisamos. O texto diz que eles estavam juntos. É a ideia de inclinações únicas, é a ideia de pensamento único, é a ideia do povo de Deus, o corpo de Cristo, juntos para ouvir a palavra, para receber a palavra, para ser restaurado pelo poder dessa palavra. Talvez nessa noite você está voltando para a igreja depois de um tempo afastado, depois de um tempo sem querer vir à igreja por algum motivo. Mas eu quero dizer para você que o corpo de Cristo precisa estar unido, você precisa estar na igreja, você tem que viver aquilo que Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz, 24 e 25 diz que consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos no amor e as boas obras, e não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Nós, quando valorizamos a presença do outro, quando entendemos a importância do outro, conseguimos compreender que nós devemos estar juntos, unidos, mas com um único propósito: de sermos edificados através do poder da palavra de Deus. Não adianta congregar sozinho e achar que você é igreja. Você não é igreja estando só. Você é igreja quando você está unido ao corpo de Cristo.
Então, queridos, um povo restaurado, um povo que verdadeiramente recebeu a restauração de Deus, ele caminha unido e o propósito dele é buscar a palavra. Não há como ser povo de Deus sem buscar a palavra e sem estar unido aos irmãos. Eles sabiam disso, eles tinham isso dentro do coração deles. E o versículo 1 continua dizendo: disseram a Esdras o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Hoje nós temos o cânon completo, a Bíblia toda, e isso nos foi prescrito a nós, igreja, no Novo Testamento. A palavra de Deus nos foi prescrita. Ela é para as nossas vidas. O texto diz que aquele povo pediu a palavra. E hoje, irmãos, quantos têm pedido tantas coisas? Senhor, eu quero um arrepio. Senhor, eu quero um frenesi, eu quero um êxtase, mas se esquecem que a graça e o poder de Deus vem sobre as nossas vidas a partir da proclamação do Evangelho, a partir da pregação da palavra. É a pregação genuína que me conduz a uma vida de comunhão com o Senhor. É olhar para essa palavra e amá-la, é que vai fazer com que eu tenha comunhão, com que eu sinta a presença de Deus, com que eu sinta a graça de Deus. E eu sinta o poder dele sobre a minha vida, mas tudo isso começa com a pregação da palavra. Porque é a palavra que restaura as nossas vidas. O texto diz: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. E era o primeiro dia do 7º mês. Eles trouxeram, irmãos, para esses homens. Esdras trouxe para esses homens a palavra de Deus. Um homem de Deus, um homem que tem compromisso, que foi chamado, seja para qual for o ministério, ele precisa levar ao povo a palavra de Deus. Eu não tenho autoridade para trazer até vocês o que eu penso. Eu não tenho autoridade para falar para vocês o que eu quero. Eu não tenho autoridade para dizer para vocês o que eu desejo. Eu tenho que ser submisso a essa palavra e levar até vocês a palavra de Deus. E foi o que Esdras fez. Ele levou a palavra para esses homens e mulheres e todos os que eram capazes de entender. Ele era responsável por conduzir aquele povo espiritualmente. Ele era responsável por uma condução espiritual. E uma condução espiritual, ela só pode ser feita mediante a palavra. Eu não posso orientar alguém para que ele tenha uma espiritualidade saudável em Deus, por meio de Jesus Cristo, mediante o poder do Espírito, se isso não for feito segundo a orientação da palavra. Eu preciso orientar conforme a Bíblia. Eu preciso falar conforme a Bíblia, eu preciso ensinar conforme a Bíblia. A Bíblia é a direção que nós precisamos. E aquele homem, ele levou a palavra para um povo sedento. O povo estava sedento e Esdras estava disposto. Juntou a fome com a vontade de comer. Aqueles homens receberam a palavra, eles não receberam amuletos miraculosos, como muitos púlpitos fazem. Eles não receberam uma flor, um copo d'água, lenços, botijas, eles não receberam nada disso. Porque o sincretismo religioso, ou seja, misturar outras religiões com o cristianismo, isso não me leva à verdade bíblica. Mas o que me leva à verdade bíblica é a pregação da palavra. Porque por meio da palavra eu sei o que eu posso e o que eu não posso. Eu sei o que devo e o que não devo fazer. Graças a Deus que as televisões hoje são bem fininhas, não dá para colocar o copo d'água em cima. Então essas coisas não me conduzem ao Senhor e não me conduzem a uma adoração verdadeira, mas me conduzem muitas vezes a obras que são feitas em lugares de feitiçaria. Muitos desses subterfúgios são utilizados em lugares onde se faz magia negra. E nós não fazemos isso, nós andamos pela palavra. Então as pessoas precisam da palavra
E nós que pregamos a palavra precisamos levar as pessoas a genuína, verdadeira, límpida palavra de Deus. Nós devemos ser um povo que clama, que deseja, que anseia ardentemente pela palavra de Deus, como foi o povo naquela época. A palavra de Deus precisa estar diante do povo de Deus. Se somos povo de Deus, precisamos ouvir a palavra de Deus. Porque um povo restaurado, queridos, alguém para ser restaurado precisa desejar ardentemente ouvir essa palavra, viver essa palavra, amar essa palavra. Nós precisamos da palavra de Deus. Não há restauração que não passe pela palavra de Deus. E esse povo, além de caminhar unido, valorizar a questão da congregação, eles também desejavam ardentemente a palavra. E por que nós precisamos dessa palavra? Porque é na palavra que nós encontramos, na Bíblia nós encontramos as palavras de vida eterna. Não há vida eterna em qualquer outro livro. Não há vida eterna em qualquer outro escrito. Mas há vida eterna na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, por meio da salvação em Jesus Cristo. É isso que nós cremos e é isso que nós pregamos. Versículo 3, o texto diz que Esdras leu no livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva, período que inicia amanhã, mais ou menos 6 horas, até meio-dia, perante homens e mulheres, os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Eles chegam diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, esse local na cidade de Jerusalém, ao oriente, mais ao oriente, se chama Porta das Águas, porque era o lugar que dava acesso à principal fonte de Jerusalém, a fonte Guion. E eles ficaram ali na frente daquele lugar, mas o texto diz que eles estavam eles tinham os ouvidos atentos, eles não tiravam o foco da palavra. O objetivo deles era receber a palavra, o objetivo deles era compreender a palavra, o objetivo deles era receber essa palavra nos seus corações. A pergunta é nessa noite: você veio com o objetivo de receber essa palavra? Você veio com o objetivo de ouvir a palavra, você veio com o objetivo de aprender da palavra, você veio com o objetivo de levar essa palavra para o seu dia a dia? Será que eu vim com esse objetivo de ouvir a palavra, receber a palavra e praticar a palavra no meu dia a dia? O texto diz que eles estavam atentos. Eles estavam no lugar chamado Porta das Águas. Mas Deus tinha uma água viva para derramar dentro do coração daqueles homens. Hoje nós estamos dentro de uma igreja numa cidade chamada Águas Claras. Mas a pergunta é: nós queremos receber a água viva desta palavra dentro de nós? Nós queremos receber a graça que é derramada sobre nós por meio dessa palavra? Nós queremos ser lavados por meio dessa palavra para que ela transforme o nosso ser, transforme a nossa vida, transforme os nossos pensamentos. Não adianta só estar na porta das águas, não adianta estar no lugar onde passa uma grande fonte, não adianta estar na cidade de Águas Claras, não adianta só estar dentro da Igreja Batista Filadélfia passando uma grande fonte. É necessário que essa fonte entre dentro do seu coração. É necessário que essa fonte faça a transformação que fez na vida daqueles homens e mulheres. É necessário que essa palavra molde o nosso ser, molde o nosso caráter. Quantas coisas, amados, eu tenho percebido nos últimos dias que eu preciso mudar. Quantas coisas eu tenho olhado para dentro de mim e tenho falado: Senhor, eu preciso ser crente. Eu preciso mudar meu comportamento, eu preciso mudar minhas atitudes. Eu preciso de uma mudança de direção em vários aspectos da minha vida. E isso só pode ser alcançado
a partir do momento que eu estou disposto a ouvir a palavra de Deus. Talvez você está pedindo uma mudança para o Senhor e isso já tem 20 anos, 10 anos, 15 anos. Mas a pergunta é: quantas vezes você já meditou na palavra de Deus sobre esse assunto? Quantas vezes você separou um tempo para pegar os versículos que falam sobre esse assunto? E como as pessoas foram transformadas na palavra de Deus por isso? Tudo que você precisa está na palavra. A palavra de Deus, ela é suficiente para mudar o seu ser. Mas você precisa ter contato com ela. E aquele povo desejava ardentemente. Eles queriam, eles não estavam firmados em frenesis, arrepios, emocionalismo. Eles estavam firmados na palavra. E foi isso que mudou o caráter deles e o ser deles. Nós precisamos guardar essa palavra dentro de nós, porque ela é poder para a nossa salvação. Ela é poder para nos satisfazer em Deus. Não espere satisfação nas coisas deste mundo. Não espere satisfação nas coisas que você está pensando em alcançar. Porque a verdadeira satisfação você só vai encontrar quando você se curvar a essa palavra. Quando você amar essa palavra, quando essa palavra penetrar no seu coração, aí você vai sentir plena satisfação em Cristo. E você vai começar a entender por que a Bíblia fala sobre piedade com contentamento. É porque nem tudo que eu quero eu vou ter. Mas o Deus que eu preciso, o Deus que supre a minha alma, o Deus que supre os meus sentimentos, o Deus que supre tudo aquilo que eu preciso, Ele em mim é o suficiente e isso me traz contentamento. Então eu não preciso ser um crente materialista. Porque eu não devo andar como os gentios, porque os gentios, como disse Jesus em Mateus capítulo 6, é que andam atrás dessas coisas, o que comer, o que beber, o que vestir. Estão preocupados muito mais com as coisas deste mundo do que com o reino de Deus. E quando eu foco somente nessas orações, e não me preocupo em orar pela minha vida espiritual, pela minha transformação de caráter, eu caminho como um gentio. É isso que Jesus disse. Então aquelas pessoas, elas precisavam de algo para restaurar os seus corações. E é por isso que o salmista diz no Salmo 119, versículo 11, guardo no coração as tuas palavras para eu não pecar contra ti. Literalmente isso que é decorar, é falar alguma coisa decordes, decoração, de dentro para fora. Nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. O nosso coração precisa estar cheio, repleto da palavra do Senhor. Então, um coração que foi restaurado pela palavra, ele anseia ouvir a palavra. Ele deseja ardentemente e atentamente ouvir a palavra de Deus, ouvir pregações bíblicas, e não pregações que afaguem o meu coração. Hoje, o negócio é assistir no YouTube uma pregação que vai dar aquela coisinha no meu coração. Oh, coisa gostosa. Agora eu estou... Ele falou que eu sou muito mais do que especial. Falou que eu sou lindo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas ele esqueceu de dizer que o Senhor é tudo nas nossas vidas. Nós precisamos de uma palavra genuína que nos coloque aos pés de Cristo, reconhecendo que somos falhos, que somos pecadores e que necessitamos da graça dEle e que vivemos pela graça dEle e que somos abençoados pela graça dEle, pela misericórdia dEle, pelo poder dEle e que tudo Ele tem feito por nós. E tudo que fazemos diante dEle é a nossa mão vazia diante de um Deus todo-poderoso e amoroso que tem cuidado de cada um de nós com o maior amor e maior cuidado. Mas nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores, arrependidos, mas somos pecadores. Versículo 4. O texto diz: Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita,
Matitias, Sema, Anaías, Urias, Hilquias, Maacéias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Messulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Você percebeu alguma coisa diferente quando a gente começou a pregação? Eu pedi para vocês ficarem. E aí nós fizemos o quê? A leitura da palavra. No Talmud babilônico, que vai explicar como são as regras de convivência, regras religiosas também, fala sobre isso. Fala que o costume, desde Moisés, desde os dias de Moisés, quando se fazia a leitura do livro da lei, o povo ficava de pé. E essa pregação que Esdras fez, diz o texto que ele estava num púlpito de madeira. Quem lembra da época do púlpito de madeira? Quem lembra? Né? Era de madeira essa peça. E normalmente os obreiros ficavam onde? Né? Atrás, assim, um do lado do outro. É por causa disso, é por causa dessa ideia aqui de Esdras, tá? Então a igreja utilizava essa ideia que a gente encontra aqui no livro de Neemias. Então os obreiros, ali em cima, o púlpito um lugar mais alto, que é mais fácil para falar, para emissão de som, o som se propagar e o povo poder ouvir. Mais ou menos da forma que nós estamos aqui. E o texto diz que ele abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, e abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Esdras, ele abre a palavra de Deus para explicar ao povo. E eu não estou falando aqui da forma como você utiliza para fazer a leitura. Não estou falando do papel em si, não estou falando do tablet, não estou falando do celular, não estou falando do notebook, não estou falando disso. Eu estou falando que a palavra de Deus tem sumido dos púlpitos. E nós, muitas vezes, temos nos contentado, principalmente os que gostam de ouvir muitas pregações no YouTube, gente que sai da sua própria igreja para fazer campanha em outras igrejas, vai em outras igrejas e nem avisa. Você falou com o pastor Denô? Você já avisou para ele? Já falou com ele que você vai lá naquela igreja? Já disse para ele que você está fazendo uma campanha lá, que o cara te deu uma rosa, que o demônio vai para dentro da rosa, e que quando o demônio vai para dentro da rosa, a rosa murcha. Então, toda rosa tem demônio, porque toda rosa murcha. E aí você está lá fazendo a campanha, e isso não é palavra de Deus. E esse ensinamento não é ensinamento bíblico. E muitas vezes você não fala para o seu pastor que você está frequentando esse lugar. Já falou com o pastor Silvio? Já conversou com ele para perguntar o que ele acha? Perguntou para o pastor Denô, pastor e co-pastor da igreja? Quantas pessoas têm deixado de ouvir o evangelho para se meter num lugar onde ele nem sabe? Nós precisamos, queridos, amar a palavra de Deus. Você precisa perguntar para o seu pastor se realmente esse lugar prega a palavra de Deus. Você precisa dizer para o seu pastor que você está pensando em fazer isso. Porque nem todas as igrejas têm um compromisso de pregar o evangelho. A palavra de Deus, ela precisa ser pregada. E nós precisamos estar onde a palavra de Deus é pregada. O texto diz que ele abre o livro e ele prega para todo esse povo. Jesus disse para nós que muitas vezes, disse para as pessoas que muitas vezes elas erram não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Mas Esdras era um homem comprometido com a palavra de Deus. Esdras era um homem que amava essa palavra e que levava essa palavra verdadeira ao coração desses homens. Quando Jesus falou, olha, examinais as Escrituras,
porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Examinar. Vem de uma palavra grega, eraunante, que significa pesquisar, examinar, investigar, procurar, cavar dentro da palavra de Deus, para que eles pudessem entender que Jesus havia sido retratado na palavra, no Antigo Testamento. E nós, enquanto crentes, devemos fazer a mesma coisa, cavar, procurar, buscar, examinar, investigar, antes de sair por aí indo em qualquer lugar. A nossa obrigação é buscar dentro da palavra as respostas, para que a gente caminhe no caminho correto, para que a gente não seja enredado por lugares que não pregam a palavra. A ordem de Jesus era para examinar continuamente a Escritura. E quem examina a Escritura reconhece onde é pregada a palavra de Deus e onde não é. Um povo restaurado pela palavra, irmãos, ele tem compromisso com ela, ele ama essa palavra e ele não se deixa levar por qualquer tipo de vento de doutrina. Versículo 6, o texto diz: Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor, com o rosto em terra. Enquanto eles faziam a leitura e ensinavam o povo, quando ele abre a palavra de Deus, quando Esdras abre a palavra de Deus, o povo diz: Amém, amém, porque Esdras bendiz o nome do Senhor, ele começa a dizer palavras que glorificam o nome do Senhor, ele começa a dizer palavras que exaltam o nome do Senhor, e o povo diz: assim seja, assim seja. O texto diz que eles levantam a sua mão, e levantar as mãos significa o senso de necessidade, e também um senso de dependência do Senhor. Quem ama a palavra de Deus, quem vive pelos preceitos da palavra de Deus, entende que precisa depender de Deus e da sua palavra, entende que precisa continuamente em Deus e na sua palavra. Suas necessidades estão em Deus e na palavra de Deus. Aquele povo levanta as mãos dizendo que necessitam e que dependem do Deus Todo-Poderoso e da sua palavra. E isso, levantar as mãos, é um reflexo natural de quem quer a palavra de Deus, de quem deseja a palavra de Deus, de quem quer viver por ela. O texto diz ainda que eles levantam suas mãos e se inclinam. Eles dobram seus joelhos, se curvam. O texto diz que eles adoram ao Senhor com o rosto em terra. Eles se curvam, eles se abaixam diante de Deus. Eles reconhecem que Deus é superior a eles, que a palavra de Deus é superior a eles, e eles se rendem a essa palavra. E Deus nessa noite quer que eu e você nos rendamos à palavra que Ele tem nos ensinado. É hora de nós nos rendermos, irmãos. É hora de nós nos curvarmos. É hora de nós reconhecermos a grandeza desse Deus e da palavra que Ele nos legou. É hora de nós entendermos que a palavra é suficiente para nós. Nós não precisamos de penduricalhos. Nós não precisamos de nada dessas coisas que muitas vezes aí fora tem ensinado. Mas nós precisamos nos curvar diante dessa palavra. Porque quando recebemos a palavra, automaticamente nós começamos a viver uma vida de adoração. Quem aqui foi chamado para adorar? Quem aqui foi chamado para ser adorador? Então se renda à palavra, se curve à palavra, se proste diante da palavra. Porque não há adorador que não ame a palavra. Todo adorador precisa amar a palavra de Deus. Não há adoração se não há amor à palavra. Não há adoração se não há rendição à palavra. Não há adoração se nós não dissermos a palavra amém, amém. Assim seja, Bíblia, assim seja a palavra de Deus. Nós nos rendemos a esta palavra e reconhecemos que ela é necessária para as nossas vidas. Foi isso que esses homens fizeram. Eles se curvaram diante da palavra e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Já reparou que
Que tem muita gente que não gosta de se curvar, muita gente não gosta de se ajoelhar. Não estou falando que alguém tem problema nos joelhos, não. Não gosta de se curvar, não gosta de se render. A palavra de Deus, ela quebra essas dificuldades. A palavra de Deus molda o nosso coração. A palavra de Deus faz com que nós nos tornemos bambu verde, que foi falado hoje pela manhã. Para ser bambu verde tem que amar a palavra. Para ser bambu verde tem que obedecer a palavra. Para ser bambu verde tem que viver pela palavra. Não há rendição e adoração se nós não amarmos essa palavra profundamente. O texto diz que eles se curvaram, se abaixaram, se prostraram diante de Deus com o rosto em terra. E a forma como o texto hebraico diz isso, o verbo utilizado para falar que eles se curvaram, se adoraram, ele está num tempo hebraico chamado Ritfael. É o tempo que denota, preste bem atenção nisso, é o tempo que denota a forma intensiva do verbo. Ele não se prostraram só, eu vou me prostrar aqui, o pregador está falando, então vou ajoelhar. Não, sério que eu tenho que orar, então eu vou orar. Não, o texto diz que eles, de forma intensiva, se dobraram. Eles se dobraram com vontade, com desejo de adorar. E é isso que Deus quer de nós nessa noite. Que nos curvemos diante dele com muito desejo, com muita vontade, com intensidade. Que nós nos prostremos diante dessa palavra, para que essa palavra produza transformação no nosso ser. Transformação na nossa vida. Um homem restaurado pela palavra, irmãos, ele é um homem adorador. Uma mulher que é restaurada pela palavra, ela se torna uma verdadeira adoradora. Isso só pode ser feito pelo poder da palavra de Deus e a graça que o Espírito Santo derrama sobre nós. Versículo 7. O texto diz: E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Isso aqui é pregação expositiva. É ler o texto e explicar o texto. E se a pessoa tiver dificuldade para aplicar, você usa uma ilustração para que ela entenda como aplicar isso na vida dela diária. Mas pregação consiste em ler o texto e explicar o texto. Ler o texto, explicar o texto. Ler o texto, explicar o texto. Ler o texto, explicar o texto. Leu o texto, explicou o texto, é sermão, é pregação. E o texto diz que não era só Esdras que fazia isso, que dava essas explicações. Mas o texto diz que todo aquele corpo de obreiros, os levitas, eles estavam aptos a proclamar a palavra de Deus àqueles homens, lendo o texto e explicando o texto. Isso fala da necessidade de cada um de nós nos debruçarmos sobre a palavra, aprendermos da palavra e levarmos essa palavra às pessoas. Todos aqueles que trabalhavam na casa de Deus tinham uma responsabilidade, que era a responsabilidade de ensinar. Quando você vai para o Novo Testamento, e lá fala sobre os presbíteros, que presbítero, bispo, pastor, lá é a mesma coisa. E o texto diz que se você foi chamado para ser bispo, para ser presbítero, você precisa pregar a palavra, você precisa ensinar a palavra. Aos diáconos é recomendada a mesma coisa. Então, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós temos uma obrigação. Nós que fomos chamados como obreiros da casa do Senhor, precisamos estar aptos a ensinar a palavra. Precisamos estar aptos a ler o texto e explicar o texto às pessoas. E cada um dos irmãos aqui, que ainda não são obreiros, que ainda não são pastores, não se eximem desse modelo. Cada um de nós precisa ser boca de Deus nesse mundo para levar o evangelho a pessoas que não conhecem.
Mas eu preciso levar para essas pessoas, eu preciso ler o texto e explicar o texto. Eu preciso pregar a palavra àqueles que ainda não conhecem a Bíblia. E essa obrigação começa de pastores, obreiros, lá no Antigo Testamento, sacerdotes, levitas, todos aqueles que tinham alguma missão, algum trabalho dentro da casa de Deus. Eles estavam aptos para fazer isso. Então, não há desculpas para nós não nos aprofundarmos no estudo da Escritura. Isso não quer dizer que eu tenha que fazer uma faculdade teológica. Isso quer dizer que eu preciso ler a Bíblia constantemente. Isso quer dizer que tem palavra na Bíblia que às vezes a gente não sabe o que significa e eu vou no dicionário bíblico para aprender. Todos os dias, irmãos, eu leio a Bíblia, tem alguma palavra lá, rapaz, não sei o que é isso, não. Eu vou procurar no dicionário, que não estou entendendo, não. E ali eu aprendo alguma coisa. Então todos nós temos a obrigação de ler a Bíblia e explicar de maneira que as pessoas entendam o que é lido. Essa obrigação pairava sobre o povo de Deus no Antigo Testamento e nada mudou no Novo Testamento. Nós precisamos fazer isso. Então, 1 de Timóteo, capítulo 3, verso 1 e 2, diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, ser pastor, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja repreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Nós temos essa obrigação. Não só pastores, não só obreiros, não só líderes, mas todo o povo de Deus precisa levar o evangelho e nós precisamos dar explicações do texto a essas palavras. E um povo restaurado por Deus, ele precisa ter comprometimento com o ensino da palavra. Ele precisa ter comprometimento com o ensino límpido, puro, cristalino da palavra de Deus. E para encerrar, versículo 9 diz assim: Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Não foram técnicas emocionais que fizeram o povo chorar, mas foi a leitura e a explicação da palavra que mudou o coração daquele povo. Eles começam com um choro, eles começam pedindo a Bíblia no capítulo 8, eles pedem a Bíblia no capítulo 8. No capítulo 9, versículo 1 ao 3, diz que eles se apartaram de todos os estranhos que eles casaram, gente que não era povo de Deus. Eles fizeram confissões dos seus pecados e da iniquidade dos seus pais. E no versículo 38 do capítulo 9 diz que depois de tudo isso, eles fizeram um firme concerto. Eles fizeram uma firme aliança. E escreveram essa aliança e pegaram esse rolo com essa aliança e selaram. Os príncipes de Israel selaram essa aliança. E essa aliança era o comprometimento de viver conforme a palavra de Deus. A própria palavra de Deus mudou o coração deles de forma que não foi somente choro, mas foi mudança de vida. Eles fizeram um firme compromisso de seguir a palavra, de obedecer a palavra, de amar a palavra, de se submeter à palavra. E talvez seja isso que Deus quer de nós nessa noite. Selarmos no nosso coração essa palavra. Fazermos com o Senhor uma aliança, um concerto, um pacto firme, de que nós vamos obedecer essa palavra, de que nós vamos amar essa palavra, de que nós vamos pregar essa palavra, sem distorções, embora isso aconteça, porque às vezes a gente erra, né? Eu comecei aqui falando, livro do profeta Neemias, não foi? Então eu errei. Eu sou homem, eu sou falho. Eu posso errar em algum momento na pregação, e isso é muito normal. Não pense que a gente não erra, não, a gente erra. Acontece.
Mas eu não posso fazer isso de propósito. Eu preciso ensinar a verdade. E quando eu percebo que eu erro, eu vou lá e tento consertar esse erro, volto atrás e falo, irmãos, não é profeta Neemias. Eu estou acostumado a falar profeta, acabei falando profeta Neemias, mas é livro de Neemias. Não foi isso que aconteceu aqui? Eu volto atrás e conserto. Mas nós precisamos fazer o firme compromisso, irmãos, de pregarmos essa palavra de forma genuína, porque essa palavra ela traz quebrantamento, ela traz confissão de pecados, ela traz mudança de vida, ela traz no nosso coração o desejo de selarmos uma aliança com Deus. Talvez nessa noite você ainda não tenha essa aliança com o Senhor, e talvez você nem entenda muito o que é fazer uma aliança com o Senhor. Mas eu quero dizer para você que se você entregar sua vida a Jesus nessa noite, confessando que Ele é Senhor e Salvador da sua vida, esta palavra que foi pregada e as palavras que você já tem ouvido e as que você vai ouvir ainda, elas vão fazer uma transformação profunda na sua mente e na sua prática de vida, fazendo com que você se arrependa dos seus pecados, com que você confesse os seus pecados, com que você viva uma nova vida em Cristo, uma vida em plenitude, não das coisas palpáveis deste mundo, mas uma plenitude de vida que procede do poder de Deus que vai habitar dentro de você. Então, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, entregue sua vida a Cristo nessa noite. Quem sabe o Espírito Santo já está batendo a porta do seu coração, dizendo, meu filho, é hoje. E se for hoje, eu gostaria que você levantasse a sua mão juntamente com a minha, para que nós pudéssemos orar por você. Tem alguém que gostaria de entregar sua vida a Cristo? Tem alguém que gostaria de retornar aos caminhos do Senhor, depois de um longo período distante da presença dEle? Não tem. Que Deus... Tem alguém que quer entregar sua vida a Cristo? Levanta sua mão. Tem alguém? Caso você queira fazer isso depois do culto, juntamente com o pastor Aldenor, você pode procurar o pastor Aldenor e ele vai orar junto com você.